O que está acontecendo? Ó, coisa curiosa, né? Matéria de hoje, meu Vitória. Meu amigo, a gente tem que caçar tudo o que acontece com o Coringão, até nos sites dos nossos rivais. Não vem para o Vitória, nova audiência entre Mosquito e Corinthians será depois da janela. O que está acontecendo com o Mosquitão? Lembrando que o Mosquito pediu a rescisão indireta na Justiça do Trabalho e conseguiu a possibilidade de assinar com qualquer outro clube, mas ainda não houve a rescisão do contrato específico, o que pode gerar ao jogador uma multa direta, né, ao Corinthians, caso venha a perder. Caso venha a ganhar, ele pode receber uma multa, dependendo de como será o julgamento nesse aspecto. Bom, vamos ver o que está acontecendo. Entre Vitória e Gustavo Mosquito está tudo certo, o jogador aceitou a proposta do Leão, que ofereceu o mesmo salário que o jogador recebe no Corinthians, ou que recebia, né, porque o Corinthians não paga mais ao jogador, uma vez que ele já não treina mais no Corinthians desde a data em que ele anunciou ou ajuizou a ação de rescisão indireta e saiu na imprensa, né? Porém, as questões jurídicas podem atrapalhar a vinda do atacante para a Toca do Leão. O atleta não chegou a um acordo com o Timão na audiência realizada nesta semana para a rescisão unilateral. O Corinthians não fez acordo com o atleta. Sendo assim, um novo encontro foi marcado para 6 de setembro. Lembrando que a janela se encerra em 2 de setembro, quando a janela de transferência estará fechada, ou seja, não haverá mais possibilidade de uma transferência nessa data. A informação do setorista Guma Guedes, da Itapuã FM. Portanto, o que está acontecendo? Lembra que o Corinthians, quando fez essa rescisão, não é bem uma rescisão, mas assim, quando o Corinthians se viu forçado a informar ou a rescindir ou a informar a CBF para a rescisão, o Corinthians informou a CBF que poderia haver o caso Scarpa e que informasse a todos os clubes. Estavam se aguardando um acordo para que não houvesse qualquer tipo de imbróglio estilo Scarpa, que a gente trouxe aqui em outra matéria em específico. Eu queria lembrar para vocês que no momento que houve o pedido de rescisão, muita gente veio aqui meio que bater em cima da minha análise jurídica, por conta de que eu entendia que ele poderia eventualmente perder a ação por conta de que ele já havia rescindido em condições em que havia atrasos de direitos de imagem, FGTS, e por isso poderia, eventualmente, o juiz entender que ele tinha aquecido, né, aceitado as condições para que pudesse não rescindir de forma unilateral, ok? E aí, o meu querido Colossal mandou ali um print, né? E eu tive que dar uma pesquisada na matéria. E olha o que eu achei. Coisa curiosa, né? Acertado com o Corinthians, revelação perde ação e terá que indenizar Coritiba. Bom, o mais importante sobre isso, aqui tem algumas situações um pouco peculiares, né? Porque, no caso, a época do Gustavo Mosquito, havia uma divergência em relação a uma extensão de contrato. Mas veja qual foi o fundamento do juiz. Olha bem, isso aqui é uma matéria de 1 de junho de 2018. O atacante Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito, perdeu a ação e terá que indenizar o Coritiba em quase 5 mil por ter perdido na Justiça do Trabalho o pedido de rescisão contratual com o clube com base em atrasos no recolhimento do FGTS. Mosquito tem contrato com o Coxa até setembro deste ano e já tem um acordo pré-assinado com o Corinthians para depois do período ainda cabe recurso por parte do atleta. O artilheiro do Brasileirão Sub-20 de 17, Mosquito tentava antecipar o fim do contrato com o Curitiba, com quem vive um litígio desde o início do ano, sem querer renovar com o Coxa. Mosquito buscou judicialmente o rompimento, mas o clube provou que o jogador prorrogou o contrato em vigor atualmente, já sabendo da dívida em maio de 2016. E aí, na decisão da juíza do trabalho, Hilda Maria, aí não vou falar o nome dela, da Cunha Nogueira, a decisão prevê que todos os atos processuais praticados a partir de 11 de 11 de 2017 deverão observar as normas processuais que passaram a vigorar com a reforma e que, com a prorrogação de contrato foi assinado livremente por Mosquito em 2016, mesmo com um atraso em parcelas de FGTS vencidas antes de maio de 16, houve perdão tácito. Eis que, apesar das faltas da ré, o autor expressamente decidiu por renovar o contrato, uma vez que o único motivo alegado na inicial para o pedido de rescisão indireta era o atraso do FGTS,
rejeito, certo? Então, muita gente aqui que disse, olha, o Corinthians está quebrado, vai se lascar, está errado na questão. E eu disse para vocês, gente, tudo é contexto. Claro que na Justiça do Trabalho há, eventualmente, um privilégio, que é a hipossuficiência do trabalhador. Mas há um contexto. Qual é o contexto? O FGTS do Gustavo Mosquito já estava atrasado antes da sua renovação, já em 2024. Também havia dívidas de direitos de imagem, quando ele assinou a renovação de contrato. Então, eventualmente, nesse precedente que o Mosquito já possuía com o Coritiba, antes de assinar com o Corinthians, ele fez a mesma coisa. Ele tenta a rescisão nos mesmos moldes e poderá a Justiça entender com o mesmo contexto na improcedência da ação. Porque, eventualmente, estamos falando de FGTS, direitos de imagem, que ele já tinha em atraso e isso não o impediu de renovar com o Corinthians. Portanto, é evidente que, se seguir a mesma jurisprudência, que não é uma coisa vinculante dentro da Justiça do Trabalho, mas analisando o contexto de que o Corinthians regularizou todos os débitos com o atleta muito próximo, ou, aliás, recentemente, né, com ele, os 40 meses de FGTS, direitos de imagem, entre outras coisas mais, é evidente que o Corinthians poderia ter êxito na ação, e por isso não houve o acordo. Então, para aquela galera que diz que é passapanista, diretoria errada, essas coisas, vocês têm que começar a entender que às vezes a gente faz uma análise no contexto que existe na Justiça do Trabalho. A gente não está aqui para fazer assim um achômetro, não. Existe jurisprudência. O curioso caso é que eu não lembrava de como o Mosquito... Alguém falou isso ontem, mas eu não lembrava efetivamente o porquê o Mosquito tinha saído do... Eu lembrava do pré-acordo, não lembrava que ele tinha um litígio. Me trouxeram isso e, eventualmente, hoje eu trouxe aqui a matéria para vocês. Então, o paralelo é exatamente idêntico entre o que aconteceu com Coritiba, mesmo que a questão que ele estava falando era de uma prorrogação, mas a rescisão em si não ocorreu. Não ocorreu. E, caso isso, eventualmente, implique no Mosquito fechar com alguma equipe do futebol brasileiro ou do exterior, caso ele tenha um vínculo já estabelecido com os direitos econômicos a essa equipe, poderá, eventualmente, resultar em multa solidária, certo? Ou até subsidiária, mas geralmente solidária. Por quê? Porque aí a equipe assumiu o risco de uma relação em que já estava sabida o litígio entre as partes, tanto o jogador quanto o clube. Então, eventualmente, os dois podem sofrer. Foi isso que eu quis dizer, e a jurisprudência com o próprio jogador.